Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, no último vídeo nós terminamos aqui, né? Calculamos ali o potencial da minha solução dentro do meu Erlenmeyer quando o volume de titulante era de 12,5 ml. Deu 0,74 volts, certo? E aí nós já colocamos aqui, ó. Aqui fizemos em 0, que deu indeterminado, em 5 ml, que deu 0,73, em 12,5 ml, que já está no meio da titulação, que deu 0,77 volts, ou seja, não subiu quase nada, subiu bem pouquinho, lá na segunda casa, certo? Depois da vírgula. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer em 25 ml, ok? Ou seja, no ponto de equivalência. Tudo igual, né? Vamos lá. Vamos fazer agora com 25 ml de titulante, ou seja, no ponto de equivalência. Tá? Aqui, ó, vamos pegar aqui a titulaçãozinha, então. Ó, 25 ml de solução de sério 0,1 molar, colocando, né, jogando isso daqui num Erlenmeyer com 25 ml de ferro mais 2, 0,1 molar. Vamos lá então. Como é que fica a brincadeira? Fica assim, ó. Ferro mais 2, mais sério mais 4, numa situação de equilíbrio, dando ferro mais 3, mais sério mais 3. Início, reagiu, formou. E fim. Início, reagiu, formou. E fim. Uma coluninha para cada substância. E a canetinha tá acabando. Como é que fica então? Olha lá. Como está havendo variação de volume, vamos alimentar com o número de mols, tá? Então, o número de mols aqui dá 0,0025, né? Que é 25 ml, ou seja, 0,25 litros, quer dizer, 0,025 litros vezes 0,1 de concentração molar, isso dá 0,0025. Eu joguei 25 ml de sério, tá? Que dá 0,025 litros vezes 0,1 molar, número de mols deu 0,0025. Então, ponto de equivalência, há uma equivalência no número de mols reagindo, tá? É igual. Muito bem, numa situação inicial não tenho nada formado ainda de produto. Quanto que vai reagir? Aqui, ó, 0,0025, vai reagir tudo. 0,0025, praticamente tudo, né? Quase 0,025, quase 0,025. Quanto que vai formar aqui? 0,0025, 0,0025. Muito bem. Numa situação final, eu vou ter 0 ml, 0 mols desse, 0 mols desse, 0,0025 desse, 0,0025 desse. Aqui é praticamente zero, praticamente zero. Por que é praticamente zero e não é zero? Porque a constante de equilíbrio é da ordem de 10 elevado a 11,32, tá? Muito bem. Então, vamos analisar isso daqui olhando para as reaçõezinhas, ó. Ó, eu posso calcular a potencial da minha solução usando essa equação ou essa, tá? Qual que eu vou usar? Aquela que é mais conveniente, né? E que me dá esses dois itens aqui, né? Porque numa situação de equilíbrio, esse potencial se iguala a esse, numericamente falando. Então, eu posso usar ou essa equação ou essa. Qual que eu uso? Eu uso sempre a que me dá os termos, a que me dá essa concentração e essa, ou essa e essa, né? Só que aqui, gente, deu uma zoada no cálculo. Por quê?
Olha, quando eu penso em usar essa fórmula aqui, ó, eu preciso da concentração de ferro mais 2 e ferro mais 3. A de ferro mais 3 eu tenho, a de ferro mais 2 eu não tenho. Então essa equação não dá para usar. Agora, quando eu penso nessa equação, né? Olha lá, eu preciso da concentração de ferro mais 3 e da concentração de ferro mais 4. A de ferro, a de sério, né? O sério mais 3 eu tenho, mas o sério mais 4 eu não tenho. Essa concentração é quase zero, ou seja, ela é indeterminada. Então aqui é quase zero. Como eu não consigo determinar, eu gero indeterminação no cálculo. E aí, o que é que eu faço agora, hein, gente? Bom, eu vou fazer uma operação matemática mágica, né? Muito mágica. Por que muito mágica? Nós vamos fazer uma operação cirúrgica aqui com as fórmulas, né? E aí o resultado vai aparecer. É muito legal isso, né? Então vamos copiar. O tio vai copiar essas equações, essas duas semi-reações aqui embaixo. E aí a gente vai fazer uma brincadeira matemática aqui que o resultado vai aparecer, ó. Então a primeira nós temos 0,77 menos 0,05916 vezes log da concentração de ferro mais 2 elevado à primeira dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira. E a segunda equação é essa daqui, ó. Potencial é igual a 1,44 menos 0,05916 vezes log da concentração de sério mais 3 elevado à primeira dividido pela concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Muito bem. O que eu sei, né? Eu não estou conseguindo usar nem essa nem essa. Ambas vão me dar indeterminação no cálculo do potencial. Mas eu sei que depois que eu jogo 25 ml do meu sério, da minha solução de sério, o ferro, todo o ferro que está lá, que consegue dar elétrons para o sério, ele vai dar e ele vai entrar numa situação de equilíbrio, certo? E na situação de equilíbrio, eu sei, né, como demonstrado em vídeos anteriores, que esse potencial se iguala a esse, né? Esse potencial é o potencial do anodo e esse potencial é o potencial do catodo, né? O potencial do anodo e do catodo se igualam. Por isso que para a reação de transferência de elétrons. Por isso que sempre sobra lá um pouquinho, uma quantidade bem pequena de ferro mais 2 que não transfere elétrons para o sério mais 4. Por isso que essa quantidade é quase zero. Mas esse quase zero está me gerando indeterminação. Então, a única certeza que eu tenho aqui é que esse E é igual a esse E, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas duas equações, ó. Isso aqui é uma equação, né? É uma igualdade, né? Tem um igual aqui, ó. Isso aqui é uma equação e isso aqui é uma equação. Eu vou somar essas duas equações, né? E aí um negócio mágico vai aparecer, sem querer, tá? Professor, como assim você vai somar? Do nada você vai somar? Sim, do nada eu vou somar, tá? É válido somar a equação? Claro que é. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só para você entender, ó. Vou pegar duas igualdades dentro da aritmética. Então vou pegar essa daqui, ó, 32 é igual a 2 vezes 16. Tudo bem? Todo mundo concorda com essa igualdade? 32 é igual a 2 vezes 16. E eu vou pegar uma outra igualdade. 32 é igual a 8 vezes 4. Todo mundo concorda com essa igualdade, com essa? Se eu somar essas duas equações, né, eu não mudo essa igualdade continua sendo válida. Então, como é que fica quando eu somo essas duas equações? Fica assim, ó, eu somo esse lado esquerdo com esse lado esquerdo, o lado direito com o lado direito. Então, 32 aqui e 32 aqui, ó, perceba que eu estou dando um exemplo justamente, ó, onde esse número é igual a esse, assim como esse E é igual a esse E, certo? Algo muito interessante vai aparecer aqui, ó. Estou usando um exemplo na analogia para você entender que esse exemplo ele é bem parecido com o que vai acontecer aqui, tá? Então, quando eu somo essas duas igualdades,
o que vai acontecer, né? Do lado esquerdo da minha equação, resultado dessa soma, vai ficar assim, ó, 2 vezes 32. Né? Realmente, ó, 2 vezes 32 é igual a 2 vezes 16, mais, ó, estou somando essas duas equações, 8 vezes 4. Ó, perceba que a igualdade foi mantida, né? Então é válido somar. 2 vezes 32 dá 64. Quando eu faço a multiplicação, 2 vezes 16 dá 32. Mais 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 32 dá 64. Certo? Então é válido somar equações. Quando eu somo equações, o resultado dessa soma também é uma igualdade. É esse argumento matemático que a gente vai usar aqui, certo? Então vamos fazer ele somando essas duas equações. O que é que vai dar? Ó? Vai dar isso aqui, ó. Ó, vou ter que colocar até uma folhinha aqui embaixo, porque vai dar um treco gigante. Olha lá, mas vai aparecer uma coisa muito interessante. Olha lá. Então, somando essas duas equações, vai aparecer um negócio assim, ó. E mais E, como esse E é igual a esse E, eu posso dizer que eu vou ter 2 vezes E. Certo? Assim como eu tinha 32 é igual a 32, eu vou ter 2 vezes 32. É igual. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou somar a isso aqui, ó. Eu vou copiar essas duas equações somadas. Então vai ficar assim, ó, 0,77 menos 0,05916 vezes log da concentração de ferro mais 2 elevado à primeira dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira mais... Vai dar um troço gigantesco, né? Não tem problema. 1,44 menos 0,05916 vezes log da concentração de sério mais 3 elevado à primeira dividido pela concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Certo? Muito bem, somei as duas equações. Agora, o que a gente vai fazer? Olha lá. A gente vai fazer uma operação matemática aqui, ó. Ó. Então, perceba que isso aqui, ó, e isso aqui, ó, são coisas parecidas, né, ó. Usando a regrinha dos logaritmos, dá pra gente brincar com isso aqui, né? Tá? Ó, e esse termo é numérico, assim como esse. Então dá para eu juntar, somar esses dois caras que são iguais, que são números, tá? E essa turma com essa turma aqui que tem logaritmo envolvido, dá para a gente usar a propriedade dos logaritmos para começar a fazer algumas operações matemáticas. Então vai ficar assim, ó, 2e é igual a 0,77 mais 1,44. Ó, esse cara eu vou juntar com esse. Aí, ó, perceba que esse termo aqui, ó, é igual a esse aqui, né? Então, eu posso colocar eles em comum, né? Vai ficar assim, ó, 0,05916 vezes log, olha só, eu não tenho soma de logaritmos? Soma de logaritmos, o que é que eu faço com quem está lá na frente do log? Eu posso multiplicar eles, né? Ó, log de A mais log de B é o mesmo que log de A vezes B. Não é isso? Tudo bem? É essa propriedade que a gente vai aplicar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Concentração de ferro mais 2 elevado à primeira
dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira, vezes concentração de cério mais 3 elevado à primeira, dividido pela concentração de cério mais 4 elevado à primeira. Beleza? Ó, tô só operando a matemática aqui. Aqui, ó. Tá? Olha que bacana, gente. E aí, por que eu fiz essa operação toda matemática? Porque somando as duas equações, esse termo aqui vai ser zerado. Por que ele vai ser zerado? Gente, olha só que legal. Eu sei que a estequiometria da minha reação é 1 para 1 para 1 para 1. No fim, numa situação de equilíbrio, esse valor aqui, ó, é praticamente 0,0025. Esse valor aqui é praticamente 0,0025. Esse valor aqui, ó, é praticamente zero. E esse valor aqui é praticamente zero. Então, o que eu tenho aqui numa situação de equilíbrio? Eu não sei qual que é esse valor, porque, né, ele não está me dando. Mas eu sei que esse valor é igual a esse. Porque a reação aqui é 1 para 1. Esse valor aqui é quase 0,0025. A gente coloca ele arredondado, 0,0025, tá? Esse valor também é a mesma coisa. Eu sei que ele é quase 0,0025. Então, talvez esse valor seja 0,0025 ou 0,024999999999999 100 mil vezes. E esse daqui é a mesma coisa, né? O fato é que essa quantidade é exatamente igual a essa. Essa quantidade é exatamente igual a essa. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu opero matematicamente, ó, o que é essa concentração de ferro mais 2? Ó, é esse quase zero aqui, ó, que está me gerando indeterminação. Ó, quase zero. O que é essa concentração de ferro mais 3 aqui? Ó? É esse quase 0,025. 0,0025. O que é essa concentração de cério mais 3 aqui, ó? Essa concentração de cério mais 3 é quase 0,0025, tá? Quase 0,0025. Olha lá. E essa concentração de cério mais 4 aqui, ó? Essa concentração de cério mais 4 é quase zero. Gente, por que eu fiz toda essa brincadeira aqui, ó? Esse número não é igual a esse? Esse número não é igual a esse? Então, a multiplicação, ó, desse número, que eu não sei quanto que é, vezes esse número que eu sei que é praticamente igual a 0,0025, vai dar igual a multiplicação entre esses dois números. Ó, esse número é igual a esse, assim como esse número é igual a esse. Então aqui, trazendo para números simples, né, é como se eu tivesse, vamos chamar esse quase zero de 2, vezes, vamos chamar esse quase 0,0025 de 5. E vamos dizer que esse quase zero aqui é 2. E esse quase 0,025 é 5, ó. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então, a única certeza que eu tenho nessa história aqui toda, gente, é que o fruto dessas multiplicações aqui vai dar 1. E log de 1 é 0. Ó, que legal. Log de 1 dá 0, vezes esse negócio aqui, vai dar 0. Então, eu cancelo esse termo. Ó. Então, é 0,77 mais 1,44 menos 0, ou seja, esse termo aqui não existe. Matematicamente, ele não existe. Olha que bacana, gente. E aí, eu vou ter agora uma equação desse tipo aqui, ó. 2E é igual a 0,77 mais 1,44. Portanto, eu quero saber o potencial da reação e não o potencial dele vezes 2, né? O potencial da reação não, o potencial da minha solução dentro do meu Erlenmeyer. Então, quanto que é o valor de E? É 0,77 mais 1,44 dividido por 2. Portanto, o potencial da minha solução é muito bonito isso aqui, né, gente?
É muito legal de ver. Vamos fazer aqui. E sumiu da minha folhinha. 0,77 mais 1,44 dividido por 2. 1,105 volts. Olha lá. Tá calculado, gente. Né? Tivemos que fazer uma super operação matemática aqui, ó, mas ele apareceu. Por quê? Porque olhando para as duas equações de Nernst, aplicada ao cátodo e anodo, gerava indeterminação nos dois cálculos. Então, no ponto equivalente, eu tenho que somar as duas equações, né, para fazer uma operação matemática para esse termo ser cancelado com esse termo, né? A literatura ela dá uma simplificada nesses cálculos todos, né? Ele diz o seguinte: você pega como é que eu calculo o potencial no ponto de equivalência? Eu pego o potencial padrão de um, somo com o potencial padrão do outro e divido por 2. Mas tem que explicar, né? A gente precisa explicar de onde que vem essas coisas, tá? E não jogar no peito assim. Beleza? Então, vamos lá preencher a nossa curvinha. Como é que vai ficar? Em 25 ml, o meu potencial foi para 1.1, mais ou menos ali, ó. Então, vai ficar aqui, ó, em 25 ml de titulante, 1.1. Aqui, ó, vamos tentar ver onde está 1.1. É ruim de fazer assim, né? Mas enfim, tá? Ó. Então, como é que ficou aqui a brincadeira? Opa! Ó, tá aparecendo, ó, tá dando um salto. Beleza? Tranquilão? Muito bem. Pessoal, eu tenho que fazer agora mais 2 pontos, né? Vamos fazer em 30 e depois em 40. Vamos começar então. Vamos fazer em 30 ml. Então agora nós vamos fazer depois do ponto de equivalência. Então eu vou jogar um volume de 30 ml de titulante. Tá bom? Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu tenho 25 ml de titulado, eu vou abrir a torneirinha e jogar 30 ml de titulante, de solução de sério mais 4, 0,1 molar. Vamos trabalhar isso aqui com tabelinha de equilíbrio, é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá? 30 ml, como é que fica? Tabelinha, ferro mais 2, que está lá em solução, mais sério mais 4, que eu estou adicionando. Situação de equilíbrio, eu vou formar ferro mais 3, mais sério mais 3. Tabelinha. Ih, a caneta está indo para o espaço. Vamos trocando ela. À medida que você vai usando, ela vai... Olha lá, início, reagiu, formou e fim. Uma coluninha para cada substância. Início... Reagiu, formou, fim. Apertando o turbo então, hein? Como tá vendo variação de volume, eu vou injetar tudo aqui em mols. Então, 0,0025 numa situação inicial, como nós já vimos, né? É 0,025 litros vezes 0,1 molar, dá 0,0025 mols. O sério, a solução é 0,1 molar vezes 0,030 litros, que são 30 ml que eu estou jogando, então dá 0,0030 mols de sério que eu estou jogando. Numa situação de início, onde não houve a reação ainda, ou seja, a transferência de elétrons do ferro para o sério, eu tenho 0 desse e 0 desse. Tá? Quanto que vai reagir? Vai reagir praticamente a quantidade do reagente limitante aqui. Agora inverteu, né? O reagente limitante passa a ser o ferro e não o sério. Então vai reagir praticamente 0,0025. Praticamente tudo vai reagir. Praticamente tudo, né, do ferro. Já o sério
desses 25 ml que eu joguei, só 25 vai reagir, os outros 5 ml vão ficar sobrando em excesso. E aí esses 5 ml está associado com o número de mols. 0,0025 vai ser formado 0,0025. Aqui 0,025, 0,0025. Aqui o ferro eu tinha 0,0025, foi consumido praticamente todo, eu tenho praticamente zero aqui. Eu joguei 0,0030, foi consumido 0,025. Quanto que sobra? Sobra 0,005 mols. Gente, agora inverteu, né? Olha lá. Olha lá. Dá para usar essa equação para calcular o potencial? Não, ó, porque eu não tenho as duas espécies. Uma delas vai me gerar indeterminação. Ó, a concentração de ferro mais 2, que é essa daqui, ó, eu sei que é quase zero. Mas não é zero, né? É quase zero. Portanto, vai ficar difícil usar essa equação para calcular. O que é que a gente faz? Vamos olhar para a outra. A outra, para calcular o potencial, eu preciso da concentração do sério mais 3 e do sério mais 4. Eu tenho as duas concentrações? Tenho. Sério mais 3, sério mais 4. Isso aqui, na verdade, está em número de mols. Eu preciso converter para concentração, mas eu tenho condição de achar essa concentração. Tá? Então, nós vamos usar essa equaçãozinha aqui para calcular. Vamos colocar ela aqui, então? Olha lá. Potencial é igual a 1,44. Ó, inverteu, né? Antes dava para usar com essa daqui, agora dá para usar com essa. 1,44 menos 0,05916 vezes log da concentração de sério mais 3 elevado à primeira, dividido pela concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Vamos lá, então. Vamos calcular as concentrações de sério 3 e sério 4. Concentração de sério mais 3. Quanto que dá? Número de mols, 0,0025 mols, dividido pelo novo volume. Qual que é o novo volume? É 25 ml do que já tinha dentro do Erlenmeyer, mais 30 ml do que eu joguei, ou seja, o novo volume é 55 ml. 55 ml é 0,055 litros, tá? 1, 2, 3, isso mesmo. Quando eu faço essa divisão, dá 0,0455 mols por litro. Essa é a concentração de sério mais 3, que eu vou injetar lá na minha fórmula. A concentração de sério mais 4 é igual a esse número de mols, né? 0,0005 mols dividido pelo novo volume, que é 0,055 litros. Fazendo essa continha, isso dá 0,0091 mols por litro. Vamos injetar lá, então? Como é que vai ficar? Potencial é igual a 1,44 menos 0,05916 vezes log, concentração de sério é 0,0455, dividido pela concentração de sério mais 4, que é 0,0091. Resolvendo essa equação todinha aqui, depois você resolve com calma na sua casa, porque eu estou virando abóbora, eu vou ter que simplificar, né? Isso dá 1,4 volts. Tá? Ó, vamos colocar lá. Quando eu jogo 30 ml, então, ó, 30 ml, dá 1, tá explodindo ainda, né? Olha lá, 1,4. Eu precisava de uma régua aqui. Vamos lá, vamos usar a canetinha, mais ou menos. 1,4. Ó, mas já tá caindo de novo, olha lá, a curva já tá deitando, olha lá. Tá?
Beleza? Ó, a sigmoide vai aparecer. Eu vou fazer mais um ponto e ela vai aparecer aqui para você. Gente, olha lá. Ó. Vocês perceberam, então? Entenderam qual que é a lógica? Eu tenho Nernst no anodo e Nernst no catodo. Quando eu faço a titulação, né? Quando eu faço a titulação, esse aqui é o anodo do elétrons. O sério é o catodo, recebe elétrons. Então, na hora que eu jogo a quantidade de sério, todo o ferro que tinha que dar elétrons, ele vai dar. A reação ocorre. Então, essa reação se dá, né? E aí, o que acontece? Depois que ele dá tudo que ele tinha que dar, a situação entra a reação aqui entra numa situação de equilíbrio, né? Então, o que é a situação de equilíbrio? O potencial Nernst aplicado ao anodo se iguala a Nernst aplicado ao catodo, né? Então, eu tenho duas fórmulas de calcular o potencial da minha solução, ou por Nernst do anodo ou por Nernst do catodo, porque eles ficam numericamente iguais numa situação de equilíbrio. Olha que legal, né? Então, hora eu uso uma, hora eu uso outra, né? Antes do ponto de equivalência, eu estava usando a equação do anodo, a do ferro, porque eles me geravam as concentrações. Agora, depois do ponto de equivalência, eu tenho indeterminação nesse ponto. Então, é mais conveniente usar a Nernst aplicado ao meu catodo, né? E aí, eu calculo o potencial via a minha equação do catodo, mas numericamente é igual ao potencial do anodo, numa situação de equilíbrio, né? Ou seja, é igual ao potencial que eu tenho lá dentro da minha solução. Beleza? Então vamos fazer só mais um ponto para a gente ver a curva deitar por completo e aí a gente para essa parte de cálculo de curva. Então eu vou parando esse vídeo por aqui porque já deu 32 minutos e vamos fazer com 40 ml no próximo. Beleza? Beijo, beijo.